Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a cada aluno do CTBLI e quero dar as boas-vindas a você para mais uma disciplina. E hoje nós vamos estar estudando, discorrendo sobre eclesiologia ou a doutrina da igreja. Então quero chamar a sua atenção, fica conosco nesta aula. Que o Senhor Jesus possa nos conduzir. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, nós queremos apresentar a nossa aula diante do Senhor e pedir, meu Deus, a Tua bênção, a Tua direção, que nós possamos ser edificados e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Pai, nos ilumina através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Querido aluno, seja muito bem-vindo. Eu sei que cada momento que nós estudamos um pouco das nossas disciplinas, nós aprendemos mais. Então você aproveite o máximo do conteúdo das nossas aulas e esteja conosco aqui, vai ser bênção em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Este é um dos temas muito importantes, ou daqueles mais importantes da teologia cristã, que é a doutrina da igreja. Então o objetivo primordial dessa disciplina é que tratemos a respeito da maior instituição que foi colocada na terra, instituída pelo Senhor Jesus, inaugurada pelo Senhor Jesus, quando Ele vem a esta terra. Então, Ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ela é composta de todas as tribos, nações, raças, pessoas que estão unidas em torno de uma só fé, olhando para Cristo e para a verdade da sua palavra. Então a igreja, como diz Atos capítulo 20, versículo 28, ela foi comprada pelo próprio sangue do Filho de Deus. Deus a comprou com seu próprio sangue. Por isso é que Deus ama, Deus cuida e Deus protege, Deus sustenta a sua igreja. É Deus quem apacenta a sua igreja na terra. E é o próprio Cristo quem irá apresentar esta igreja ao Pai sem mácula, sem ruga, naquele dia, na glorificação dos crentes em Cristo Jesus. Então a igreja de Cristo, ela cultua, ela adora ao seu Senhor, que a constituiu, e a igreja ela é a agência de Deus, do reino de Deus na terra. Então é uma representante do reino de Deus nessa terra, e a missão da igreja é apacentar o rebanho, buscar os que estão perdidos, os desgarrados, aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Então a igreja ela vem para levar cura, promover alívio aos que estão doentes, aos cansados e oprimidos, para que estes, ao ouvir o Evangelho através da igreja do Senhor, se convertam e sejam transformados e regenerados pelo Espírito do Senhor. Nós vamos ver então a definição da palavra igreja. Ela tem origem lá no grego, eclesia. Etimologicamente falando, a palavra eclesia é composta de dois radicais, o ek, mas o klesia, o ek significa para fora, eclesia tem um significado de chamados. Então no grego a palavra eclesia quer dizer chamados para fora. Já no latim significa assembleia e congregação. Então, num sentido mais amplo, a igreja
são os chamados para fora do pecado, para fora do mundo. 1 João nos diz que o mundo jaz no maligno. Então Deus nos chama desse mundo de pecado, de trevas. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. No Novo Testamento, a palavra grega eclesia significa assembleia, reunião ou congregação. Então essa igreja do Senhor, de crentes unidos e reunidos, eles cultuam a Deus em locais, sejam eles públicos, fechados, para orar, para buscar a palavra, ouvir, desenvolver os seus dons na presença de Deus. No Antigo Testamento, a palavra que aparece, o equivalente é carral. Ele designa aí a Assembleia do Povo de Deus. Já lá na Septuaginta, ou a versão dos 70, a tradução do hebraico para o grego, traduz a palavra por eclesia. A palavra eclesia, ela assinala uma igreja tanto local como universal. Então, de acordo com a maioria dos teólogos e dicionários bíblicos, teológicos, eclesia, embora tenha etimologicamente o sentido de chamados para fora, então no entendimento neotestamentário ela vai indicar a assembleia, reunião, congregação de fiéis que foram regenerados pelo Espírito Santo e comungam da mesma fé na verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo eles glorificam a Deus porque foram comprados pelo sangue do seu Filho Jesus. Irmãos, não tem como falar da igreja sem nos remetermos aos primórdios ou ao contexto em que a igreja vivia. Então nós vamos ver aqui o contexto político. Jesus ele nasce dentro do Império Romano. Então o mundo da época, na sua maioria, estava governado por este império, que é considerado o maior império de todos os tempos, em termos territoriais, militares, de infraestrutura, número de habitantes, hegemonia cultural, linguística, visto que este império englobava grande parte do atual continente europeu, partes da África e da Ásia. Tinha ao seu centro o grande mar, o chamado Mar Mediterrâneo, por onde então se dava ali o fluxo comercial e militar do Império. Então era a estrada marítima do Império Romano. Então nós vamos ver também algumas características que facilitaram a expansão do cristianismo. Uma delas é a Pax Romana, que em latim quer dizer a paz romana. Ou seja, foi um edito promulgado, estabelecido pelo imperador, para que em todo o seu território houvesse paz, a paz pudesse reinar. Então, em todos os limites do governo do Império Romano, em seu território, toda e qualquer manifestação de rebeldes, insurreições, tudo aquilo que se levantava para desafiar ou conturbar a paz, eram então sufocados pelas forças, as chamadas legiões romanas. E então a paz ela imperava. Então um ponto muito positivo dentro do território do Império Romano. Então o comércio e o trânsito de um cidadão romano eram livres dentro de todo aquele território. A gente vê, por exemplo, as incríveis viagens do apóstolo Paulo, que cobre ali grande parte do território do Império Romano. Então Paulo ele sai de Jerusalém, ele vai percorrer inúmeras cidades ali nas proximidades, mas ele vai também
para fora de Israel, extrapola os limites, as fronteiras da nação de Israel. Ele caminha na direção da Ásia, depois, por uma direção do Espírito, ele desvia na direção da Grécia, da Europa, e por fim Paulo chega a Roma, na Itália. Ele tinha também o desejo de ir até a Espanha. Não há registro de que Paulo tenha chegado à Espanha, mas era um desejo, uma pretensão dele. Então, o que dava essa liberdade de trânsito para o apóstolo Paulo e os demais cristãos romanos? Era essa paz romana que foi estabelecida. Então Paulo, como cidadão romano, ele tinha um livre trânsito dentro de todos os limites do império. Isso facilitou as viagens, do apóstolo Paulo, e louvado seja Deus por isso. Como Deus, ele é estratégico. Então, o maior de todos os missionários ali do Novo Testamento é exatamente Paulo, um cidadão romano. Quanto ao mar Mediterrâneo, ele era transitado por milhares de anos, por inúmeros povos, ficou ali inteiramente dentro do território romano. As embarcações que transitavam nesse mar sempre foram alvos de bandidos, de piratas, de ladrões que assaltavam as cargas, as mercadorias. Mas com o estabelecimento da Pax Romana, a história vai dizer que aquele mar, o mar Mediterrâneo, que antes era um mar muito difícil, muito perigoso, se torna agora como uma lagoa. Então tudo isso facilitou a expansão do cristianismo lá no primeiro século, ou nos primeiros séculos da era cristã. Então nós vamos falar também acerca das estradas, que é uma outra característica do Império Romano. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz: todo caminho leva a Roma. É um ditado que falava da infraestrutura das estradas romanas, porque o Império Romano desenvolveu essa tecnologia muito interessante de fazer estradas retas e estradas pavimentadas com pedras lavradas. Então, além das estradas naturais do mar, como o mar Mediterrâneo, os imperadores já contabilizavam no primeiro século da era cristã mais de 100 mil quilômetros de estradas retas e muito bem pavimentadas. Então isso aí facilitava o trânsito por terra em todo o Império Romano. Então, para que eles chegassem a outras colônias com mais rapidez, tanto as legiões romanas, como os comerciantes e o próprio correio romano, para que a comunicação ela fosse mais rápida, então as estradas romanas elas davam essa possibilidade. Então, até diz a história que em cada colônia havia cavalos descansados, e quando eles chegavam em certo lugar, deixavam os cavalos cansados, pegavam outros descansados, e portanto o correio romano ele era muito ágil. Então uma comunicação ela chegava em poucas semanas ou poucos dias, muito distante dentro do Império Romano. Nós vamos agora falar da história da igreja cristã, ou seja, a igreja primitiva. Ela não deu muita importância a essa questão da eclesiologia, de organizar a doutrina da igreja. Então, tendo em vista que a mesma ela estava lá em formação, estava surgindo, então eles estavam ocupados com outras coisas e não pararam para organizar a questão da eclesiologia. Então, a maioria
dos escritores patrísticos dos primeiros séculos descreviam a igreja através de imagens reconhecidamente inspiradas nas escrituras, né? Como é o caso do Isidoro, que foi nascido lá em Alexandria, no Egito, no século IV. Ele era um monge e ele escreveu algumas cartas ao imperador bizantino. Então ele definiu a igreja como a Assembleia dos Santos, unida pela fé ortodoxa e pela excelência na maneira de viver. Então, na patrística, no período dos pais apostólicos e apologistas, a igreja ela é vista como, na expressão latina, communio sanctorum, que significa comunhão dos santos. Então, a igreja, para eles ali, aqueles pais da igreja, os pais apostólicos, tinha um significado, ou seja, a união espiritual de todos os cristãos vivos e mortos que professam seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. Então a igreja é o corpo de Cristo e cada membro aí deve contribuir para o bem, para o crescimento, para a edificação de todas as partes que estão ligadas através da comunhão em Cristo Jesus. Outros conceitos de igreja. Vamos ver aqui então alguns conceitos. O conceito católico, ele prega que a igreja é uma instituição divina formada por membros de todas as raças e nações que professam somente uma fé. Então eles usam os mesmos sacramentos para a salvação e santidade. E segundo os católicos, a igreja, o seu líder é o sucessor de Pedro e é conhecido como vigário de Cristo, ou seja, o qual eles denominam de Papa. Então este é o governante, o líder máximo da igreja católica. Já no conceito anglicano, a igreja visível é uma congregação de fiéis na qual é pregada a palavra de Deus e onde são devidamente ministradas as ordens. O conceito reformado, ou seja, calvinista, na confissão de Westminster, declara a igreja católica, ou seja, universal, que é visível, consiste do número total dos eleitos. Já o conceito batista, do qual fazemos parte, Confissão de Fé Batista de 1646, declara que a igreja é uma companhia visível de santos, chamados e separados do mundo pela palavra e pelo poder do Espírito de Deus. Então agora nós vamos ver algumas imagens da igreja no Novo Testamento, como a igreja era vista nas epístolas paulinas. Nós vamos ver a imagem, a igreja como corpo de Cristo. E a própria palavra membro que usamos, ela deriva dessa palavra, ou dessa imagem. Cristo é apresentado como cabeça da igreja, em Efésios 5, 23, Colossenses 1, 18. A principal evidência é a estreita relação entre Cristo como cabeça e a sua sujeição, ou a sujeição da igreja para com Cristo. Então Cristo governa a sua igreja com amor, assim os membros da igreja têm uma mente, ou seja, é a mente de Cristo. Quando fala de mente, significa de um estilo de vida, de uma metanoia operada pelo Espírito Santo, uma renovação da mente, onde a vontade de Deus ela é prioridade em nossa vida. Então, um amor os une, o amor de Cristo. Esse corpo é unido pelo amor do próprio Cristo, vivificado pelo Espírito do Senhor. Além de demonstrar a unidade com Cristo e com os demais membros, essa imagem da igreja como corpo, ela deixa clara aí a diversidade que há de dons e a importância de cada membro aí, portanto, dentro do corpo do Senhor. Outra imagem importante que nós vemos no Novo Testamento, a igreja como povo de Deus. Então, na Epístola aos Romanos,
sobre o tema judeus e gentios, Paulo ele vai fazer alusão dessa imagem usando o profeta Oséias, capítulo 2, versículo 23, em Romanos 9, 25. Então podemos compreender o propósito soberano de Deus em eleger e escolher um povo para si, que é ratificado lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Isso mostra, de certa forma, a continuidade da revelação divina em relação ao seu povo. Então, atribuições antes exclusivas de Israel agora também são direcionadas à igreja. A igreja é chamada de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. São termos que antes eram endereçados ou apontados para Israel, agora também são para a igreja. Outra imagem que aparece no Novo Testamento é a igreja como esposa de Cristo. Então essa figura mostra que Cristo seria esse marido que cuida da sua esposa, que um dia a levará para a glória, para as bodas, para a ceia lá no reino dos céus. A igreja como rebanho é outra figura, outra imagem do Novo Testamento. Então a igreja é o rebanho de Deus, conforme Atos 20, 28 e 29. Essa imagem é semelhante à da igreja como povo de Deus e nos remete novamente à questão da peregrinação da igreja na terra. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos, forasteiros neste mundo e nós buscamos então uma nova morada. Nós precisamos então do supremo pastor que nos alimenta e que cuida de nós, nos alimentando com pastos verdejantes, com água fresca que representa a sua palavra, como ele cuida de nós. Aparece também no Novo Testamento a igreja como edifício. Então a Bíblia diz que nós somos morada de Deus. E Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas da construção do Senhor. Então essa é uma outra imagem da igreja como edifício do Senhor. Deus está trabalhando em nós. Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra é fiel para poder terminar. Agora nós vamos ver aqui no ponto 3 as marcas da igreja bíblica. Então, a gente vai abordar aqui os credos católico e protestante. Uma das marcas da igreja bíblica é porque ela é una, ou seja, ela é uma. Não podemos pensar em várias esposas ou diversos corpos. A igreja é um corpo só, é uma igreja só, no seu sentido espiritual, no seu sentido universal. Embora existam muitas denominações, muitas igrejas, elas fazem parte de uma única igreja. Então, dentro de todas essas igrejas, Deus tem a sua igreja, o seu corpo, os fiéis, aqueles que foram lavados e regenerados pelo poder do seu Espírito. Então, como explicar a unidade da igreja? Pois tanto no passado como no presente há essa multiplicidade de denominações. Então a gente vai ver aqui os posicionamentos de alguns teólogos que tentaram explicar sobre a questão da igreja ser uma. Na igreja primitiva, a união era marcada pela comunhão, ou seja, uma igreja que é una, ela tem comunhão, a chamada koinonia. Então, lá na igreja primitiva havia uma festa chamada ágape, e no meio dessa festa eles então, ao jantarem, ao almoçarem juntos, ali também celebravam a ceia do Senhor. E a gente vai ver a própria palavra de Deus dizendo que Paulo falando, cálice, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Da mesma forma, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque mesmo sendo muitos, nós somos um só pão e um só corpo em Cristo Jesus. Isso falando da comunhão de a igreja ser uma em Cristo Jesus.
Lá na igreja da Idade Média, a união era vista como sujeição à hierarquia. Então a igreja tornou-se a religião reconhecida pelo Império Romano. Veja que no princípio a igreja ela era saudável, tinha uma doutrina pura, a doutrina dos apóstolos, mas quando a igreja ela é reconhecida, se torna a religião oficial, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, então vem toda uma sorte de heresias, de paganismo, e a igreja ela se mistura com a política e vira o que virou hoje, né? Como a igreja católica que nós conhecemos. Então, nessa época, a unidade consistia em sujeição ao Papa, e a igreja católica romana estabeleceu se estabeleceu como a mediadora entre Deus e os homens. Então, a igreja quer tomar aí o lugar do próprio Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Isso de fato é uma aberração, é uma heresia, contrário à palavra de Deus, aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. E lá no período da Reforma Protestante, união é unidade doutrinária. Então, para João Calvino, onde quer que se pregue com pureza a palavra de Deus e se pratique os sacramentos como Cristo instituiu, ali se encontrará a verdadeira igreja de Cristo. Então, ele reconhecia a necessidade do governo da igreja, mas a unidade para ele não está no governo, na estrutura, mas na doutrina e na prática. Então, a dificuldade da igreja contemporânea para entender a unidade. Então, existe aí uma grande dificuldade dos cristãos contemporâneos entender que a igreja, depois da reforma, ela continua se dividindo cada vez mais, né, por alguns desacordos e desencontros doutrinários, e o resultado é essa gama enorme de denominações. A maioria nem pergunta em que consiste a unidade da igreja. Então, as pessoas nem sabem o que é essa unidade da igreja do Senhor. Vamos aprender aqui também, queridos, que a igreja ela é santa. Então, a mesma tensão encontrada para a gente definir uma igreja una, vamos encontrar também para afirmarmos sobre a santidade da igreja. Então, como conciliar a teoria de uma igreja santa se na prática temos uma comunidade de pecadores? A igreja ela é um conjunto de pecadores, uma assembleia de pecadores. A santidade, lá na visão da igreja católica, na concepção católica, santidade é algo mais de caráter externo. Não é uma obra efetuada pelo ato santificador do Espírito Santo. Então a igreja católica ela relaciona que uma pessoa é santa quando cumpre ali os dogmas da igreja, os preceitos, né, em seu culto, em sua disciplina. Então, se você cumpre a cartilha da igreja católica, você para eles é um santo. Já a santidade na perspectiva da reforma, ou da igreja reformada, eles dizem que é através da justificação mediatária de Cristo, a igreja é tida por santa perante Deus. Então, como diz Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, que nós fomos justificados através da fé por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja ela é santa no sentido de que é separada do mundo na consagração a Deus, e também aqueles que buscam a Deus, eles se separam do pecado, eles procuram viver de forma que agrada ao Senhor e que dá aí um bom testemunho. Então, para os protestantes, a igreja experimenta uma progressão de santidade, então caminhando dia a dia até a glorificação, até a vida eterna plena em Cristo Jesus. A igreja católica, no sentido de que se encontra espalhada por todo o mundo, ou seja, a igreja também ela é católica. Isso fala da universalidade. A palavra católica quer dizer
em seu significado, em seu sentido universal. Então, os protestantes, mais uma vez, aplicam esse atributo primariamente à igreja invisível, ou seja, a igreja de Cristo que está dentro de todas as denominações existentes que buscam ao Senhor, que glorificam ao Senhor. A igreja romana, ela apropriou-se desse atributo, ou dessa palavra, né, desse termo católico, como se fosse dela, mas na verdade católico significa universal, e isso está relacionado a toda a igreja, a todos os santos, todos os crentes que buscam e adoram o nome do Senhor. Além da igreja ser una e ser católica, além da igreja estar na doutrina dos apóstolos, a igreja, ou melhor, a igreja também está na doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja ela é apostólica. A última marca de uma igreja verdadeira está na sua apostolicidade, que é afirmada na palavra que os discípulos convertidos perseveravam lá na igreja de Atos, na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos. Então, o entendimento católico romano de apostolicidade em relação à igreja consiste em sustentar que os líderes eles são sucessores diretos lá dos apóstolos, do apóstolo Pedro, que portanto eles chamam de o primeiro Papa. Essa posição aí surgiu no segundo século depois de Cristo e deu origem lá ao papado romano. Mas há ainda duas visões sobre a apostolicidade da igreja. Uma é que a igreja é apostólica porque suas doutrinas e sua prática são as mesmas, ou devem ser as mesmas dos apóstolos. Então, assim, uma igreja é apostólica porque crê no mesmo que os apóstolos criam, né? Porque adoram como eles adoravam, e também porque é uma igreja que está organizada no modelo apostólico lá da igreja primitiva. Queridos alunos, nós vamos ver agora aqui no tópico 4, no ponto 4 da nossa disciplina, as ordenanças da igreja. Jesus ele deixou duas ordenanças para a igreja. Uma delas é o batismo e a outra é a ceia do Senhor. A gente até usa o termo Santa Ceia, mas o termo bíblico é ceia do Senhor, conforme 1 Coríntios capítulo 11. Então, as ordenanças foram estabelecidas pelo próprio Cristo, embora alguns chamem ou denominem de sacramentos. Ordenança é fazer algo sagrado para o Senhor, dedicado ao Senhor. Então, as ordenanças de Cristo não têm o propósito de oferecer graça, ou seja, o batismo em si mesmo ele não salva, né? Nós somos salvos, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. As ordenanças expressam aí a ideia de símbolo, é um simbolismo no batismo e na ceia. Vamos entender o que é o batismo. Então, uma das ordenanças estabelecidas na palavra de Deus para a igreja, é um fato importante, é que o próprio Cristo se sujeitou ao batismo para cumprir toda a justiça de Deus, conforme Mateus 3, 15 e 16. Outro fato importante sobre o batismo é que o próprio Cristo ele ordena aos seus discípulos que batizassem a igreja, aqueles que fossem se convertendo e se arrependendo e se tornassem discípulos do Senhor. O batismo associado com o perdão. Então, o batismo ele é associado também com o perdão. Ele remete ao perdão de Deus que foi conquistado com a morte de Cristo, portanto, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o batismo tem um simbolismo de perdão. Isso quer dizer que não transmite graça, e sim representa a aplicação da salvação na justificação.
Então o batismo ele é uma representação. Quando nós somos imergidos na água, significa que nós estamos morrendo juntamente com Cristo e depois ressuscitando juntamente com Cristo para uma nova vida de obediência à palavra do Senhor. A gente vê também o batismo associado à união com Cristo. Então o batismo ele nos traz essa questão da identidade, da identificação com Cristo. Então nós somos enxertados na morte e na vida de Cristo e somos unidos a Ele através do batismo. Então isso atesta aí a nossa união com Jesus. Quando uma pessoa se batiza, há em sua vida algo mais do que uma mera mudança ética. Há uma verdadeira união com o Senhor Jesus. Então, se Cristo não estiver em nós e nós em Cristo, nós não podemos viver a vida de Deus e agradar ao Senhor. O batismo também está associado com o fazer discípulo. Então Jesus, quando ele na sua grande comissão comissiona a igreja, ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando o que eu vos tenho mandado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo também está associado com o arrependimento. Então, para quem é o batismo? Para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus e aceitaram o sacrifício de Jesus para a sua salvação. Agora temos uma pergunta: quem deve se batizar e como deve ser o batismo? Então a igreja ela tem andado aí em volta, em torno de muitas discussões no decorrer da história sobre o que é o batismo e quem deve se batizar. Então, na visão da igreja romana ou do catolicismo romano, o batismo é absolutamente necessário para a salvação. Então, quem não se batiza, para eles não está salvo. Então fica claro para a igreja católica, os sacramentos é que salvam os fiéis, ou seja, se você cumprir tudo aquilo que a igreja diz, você está salvo, atribuindo então a salvação aos sacramentos, enquanto é a graça de Deus que nos salva. O batismo é entendido como um sacramento que abre as portas para a vida cristã, o que leva o batizado à comunidade católica, ao grande corpo místico de Cristo. Isso no entendimento católico. Agora, a visão dos calvinistas, eles têm uma concepção inteiramente diversa daquilo que é essencial no simbolismo do batismo. Então, a teologia reformada vê o batismo na ideia de purificação. Então, para eles, o batismo traz purificação, como lá o batismo de João, o batismo do Antigo Testamento. Então, o batismo de Jesus, nesse sentido, está em completa harmonia com o Velho Testamento, dizem eles, e se Jesus quisesse instituir um batismo totalmente diferente, o faria com muita clareza para evitar qualquer equívoco. Então, agora vamos ver aqui a visão das igrejas batistas sobre o batismo. E é interessante analisar que o próprio nome batista vem daqueles que batizavam. Ou seja, por que os batistas foram chamados de batista? Porque batizavam por imersão. Inclusive, muitos batistas morreram, foram martirizados por outros protestantes porque defendiam o batismo por imersão, entendendo que o texto bíblico nos remete a isso, porque foi uma ordem de Jesus para conforme dizem os batistas e a própria palavra de Deus. Então, para dar testemunho da minha fé, pois assim sabemos que o conhecemos e guardamos a sua palavra. Então, o batismo para os batistas tem dois significados distintos. Primeiro, ilustrar a morte e a ressurreição de Cristo, e depois a nossa nova vida como cristãos. Então, o batismo não faz a pessoa ser cristão, mas ele evidencia e ele mostra que você é um cristão.
Já falamos sobre o batismo, agora vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Foi o próprio Cristo quem instituiu a ceia em ligação com a celebração da Páscoa. Então, toda vez que Jesus celebrava a Páscoa, ele celebrava a ceia. A gente vê isso evidente lá na sua última Páscoa, antes da sua crucificação. Jesus celebra a Páscoa e dentro da Páscoa ali ele celebra a ceia, institui ali, ele traz a ceia, né, com o significado do seu corpo e do seu sangue que foi dado para perdão dos nossos pecados. Então, apenas a ordenança bíblica mostra Cristo tomando o pão sem fermento, dando graças e distribuindo aos discípulos e fazendo o mesmo com o cálice. Então, a igreja primitiva desenvolveu várias refeições comunitárias chamadas de ágape, né? Que trazia ali a fraternidade, a comunhão do povo de Deus, e que terminava então com a celebração da ceia do Senhor. A igreja de Corinto, então, ela é bem exortada com respeito a essa festa, porque eles não estavam fazendo da maneira bíblica, da maneira correta, estavam sendo escândalo quando faziam a sua festa do amor, a festa ágape, e acabavam ali com glutonaria, com bebedices, com confusão, com desordem. E Paulo os exorta muito severamente, dizendo: eu não vos louvo, vocês são carnais, porque está fazendo de forma contrária àquilo que Cristo ensinou. Qual que é o significado da ceia? A ceia do Senhor tem um grande simbolismo para a igreja. O texto de 1 Coríntios 11, 24, diz que a ceia é para nos lembrarmos do Senhor, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua presença na celebração. Ao celebrarmos a ceia, nós proclamamos a morte de Cristo, que consiste aí na mensagem do Evangelho para perdão dos pecados daquele que crê. Então, não somente a morte de Cristo como ato de fé, mas também o resultado que nos traz vida e também traz alegria às nossas almas. Outro significado está na garantia de que o Senhor Jesus ele vai voltar. Então, a Bíblia diz que nós celebramos a ceia, devemos participar da ceia do Senhor até a volta de Jesus. Então, a ceia é um momento de comunhão com Cristo e com a sua igreja. Vamos ver também a importância da ceia. Assim como lá na velha aliança, a Páscoa ela foi dada como um sinal, como um selo. Na nova aliança, a ceia foi dada como esse sinal, como esse selo, através de Cristo. Então, como meio de graça a todos os seguidores do Filho de Deus. Então, sua importância foi demonstrada pelo próprio Senhor que a instituiu. A gente pode notar também e aprender aqui pelo menos 3 posições sobre a ceia. A primeira delas é a chamada transubstanciação, que era defendida lá pela Igreja Católica, ou seja, eles diziam que ao celebrar a ceia, ou eles pregam que no momento da celebração da ceia, a substância ela se transforma no corpo e no sangue do Senhor. Então o pão e o vinho se transformam para eles. Eles estariam ali se alimentando do próprio corpo e do próprio sangue de Cristo, que não é uma verdade, visto que os próprios ingredientes, elementos da ceia continuam sendo o pão e sendo o vinho, e não a carne do Senhor. A consubstanciação, essa posição é associada lá a Martinho Lutero. Ele insistia na questão da presença simultânea do pão e do corpo de Cristo a um só tempo. Depois nós temos o memorialismo. Esse posicionamento tem como ponto crucial a ausência da presença real do corpo
nos elementos da ceia. Então, para o pré-reformador Zwinglio, ele dizia que a ceia é um memorial da morte de Cristo e não um sacrifício. Sendo assim, o corpo de Cristo não está no pão e nem o sangue de Cristo está no cálice que nós tomamos, mas eles são símbolos da carne rasgada no madeiro e do sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Irmãos, agora nós vamos falar um pouco a respeito da liderança da igreja. Então não podemos negar a necessidade que a vida em comunidade exige uma liderança. Desde o princípio Deus tem trabalhado através de líderes. Deus institui Adão como líder do jardim, como líder da criação, e depois lá no Velho Testamento nós vamos ver que Deus tem levantado e vocacionado homens e mulheres que lideraram o seu povo na direção do Senhor. Então a igreja, ela é uma instituição dirigida também através da sua liderança. Vamos ver os oficiais extraordinários na igreja do Senhor. Ali aparecem os apóstolos, né? Esse termo é aplicável exclusivamente aos 12. Alguns outros homens também são chamados na Bíblia de apóstolos, a exemplo de Tiago, irmão do Senhor, Judas, o irmão do Senhor. Segundo estudiosos, há pelo menos 21 apóstolos que a Bíblia faz referência, mas no tocante aos 12, ao colégio apostólico, são aqueles que foram chamados pelo Senhor. O outro oficial extraordinário da igreja são os profetas. Vai aparecer também lá em Atos, né? Por exemplo, o profeta Ágabo. Alguns profetas aparecem em Atos 13. A Bíblia diz que havia profetas e mestres ou doutores, a exemplo de Paulo e Barnabé. Aparece também como extraordinário, oficial extraordinário da igreja, os evangelistas. São mencionados no Novo Testamento. Por exemplo, Filipe, Marcos, Timóteo e Tito pertenciam a essa classe dos evangelistas. Depois vem os oficiais ordinários dentro da liderança da igreja. Vem o bispo, né, o episcopoi, que significa supervisores. Então o bispo, ele é um líder de líderes. Pois nós temos o pastor, a palavra está associada lá ao cuidado do rebanho. Quando os pastores cuidavam do seu rebanho, a essa figura é remetida ao pastor, o líder da igreja que cuida do rebanho do Senhor. Aí nós temos também a classe dos presbíteros, o governo da igreja, do grego presbiteros, que é o ancião, a pessoa mais experiente, a pessoa mais avançada em idade. Nós temos também os mestres e doutores, que é um outro oficial ordinário da igreja, depois que cuida do serviço e das mesas da igreja do Senhor, os diáconos e diaconisas. Eu queria dizer para você que a igreja, ela não é o reino. Então a gente precisa entender que a igreja faz parte do reino de Deus, mas ela não é em si mesma o reino de Deus. Então o Novo Testamento não identifica a igreja com o reino de Deus. Obviamente há uma relação entre ambos, mas não uma coincidência plena. A igreja tem limites claros e assume formas institucionais, tem líderes humanos. Nada disso se aplica ao reino de Deus, que é mais intangível e impalpável. Então este é uma realidade que transcende os limites da igreja. É como dois círculos que se sobrepõem em parte e se afastam em parte. Então, historicamente, a igreja, por vezes, tem se harmonizado com o reino, mas ela mesma não é denominada, então, de o reino, mas ela é uma agência do reino de Deus na terra. A igreja sob o senhorio de Deus. A oração do Senhor é um bom ponto de partida para refletir sobre o reino de Deus.
Então, a igreja está debaixo desse senhorio do próprio Deus e é governada, acima de tudo, pelo próprio Deus. A igreja também é um lugar de reconciliação, onde as pessoas se reconciliam com Deus através da palavra, do arrependimento, da fé em Cristo Jesus. A igreja reino e sociedade em ordem de prioridade. A relação da igreja com o mundo está em terceiro lugar, o que significa que seja algo opcional, secundário. O que não significa que isso seja algo opcional, secundário. Então, assim como aconteceu com Israel, a igreja ela foi formada para realizar uma missão, foi chamada para uma missão. Se ela ignorar esse chamado, essa missão, vai negar a razão de se existir. Portanto, prestará contas a Deus, como aconteceu no caso de Israel. Qual que é o propósito da igreja? Então, a igreja ela é o conjunto daqueles que creem, comungam da mesma fé, e à luz das Escrituras, a igreja é uma realidade essencialmente corporativa e comunitária. Ela é descrita como o corpo de Cristo, a família da fé, o povo de Deus, um rebanho, um edifício, entre outras figuras que aparecem na palavra. Então, quais são os propósitos da igreja? Os propósitos básicos da igreja são pelo menos 5. Em primeiro lugar, adoração. A igreja adora ao seu Senhor. Depois, a igreja tem a chamada comunhão ou koinonia. É um lugar de comunhão, é uma instituição de comunhão. A igreja também traz e prega a edificação. A igreja também traz a questão da proclamação do querigma, da mensagem de Jesus. Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus e através de nós Deus clama para que os homens sejam reconciliados com Ele. A igreja também ela tem o seu papel, o seu propósito de serviço ou diaconia. A igreja foi chamada para servir para a glória do nome de Jesus. Queridos, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Vamos, portanto, fazer a conclusão da nossa disciplina. Em nossos dias existe uma variedade quase infinita de igrejas. Por um lado, isso é muito bom. Vários tipos de pessoas e grupos sociais que precisam ser alcançados. Ainda existe esse grande número de pessoas que precisam ser alcançadas pela salvação em Cristo. Mas por outro lado, essa questão do grande número pode ser perigoso ou confuso, pois como vou saber qual igreja está correta? Então, para que você tenha uma ideia, para que nós aprendamos e saibamos que a igreja é verdadeira, a gente precisa recorrer à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Então, como eu sei que uma igreja é verdadeira? Através da palavra de Deus, examinando as Escrituras. E Paulo ele enfrentou também essas dificuldades para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo escrevia e viajava pelas comunidades cristãs, sempre ensinando a palavra do Senhor. Tem aqui o exemplo das colunas na antiguidade, que eram usadas não só para suportar e para a parte superior do edifício, mas também para se afixarem os anúncios. Não era um meio de propaganda. Então, a palavra firmeza ou baluarte é o reduto de defesa. Verifica-se que a igreja foi estabelecida por Deus para proclamar, sustentar e defender a verdade da palavra do Senhor. Então, nós como igreja temos esse propósito, essa missão de sustentar, de defender, de proclamar as verdades do reino de Deus na terra. Então, que Deus te abençoe. Nós encerramos aqui mais uma disciplina e hoje nós estudamos a disciplina de eclesiologia ou doutrina da igreja. Que Deus abençoe você e sua família em um nome bendito do Senhor Jesus. Um abraço, fique com Deus.